Bom, pessoal, o pessoal que já está no chat, obrigado pela paciência, problemas técnicos acontecem. Bom, eu quero saudar o nosso entrevistado de hoje, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, mais conhecido como Cacai. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nosso projeto São Judas Digital, ele tem esse objetivo de trazer aos alunos o conhecimento das mídias e o direito, e, logicamente, falar com pessoas preeminentes nessa área, enfim. E foi um prazer estar com você aqui hoje e até aceitando esse nosso convite. E eu vou apresentar aqui os nossos alunos, o Marcos, a Moniz e a Isabela, e eles aí vão saraivar o senhor de questões hoje sobre como foi a sua carreira, como é a atuação como garantista, que o senhor é famoso por defender aí o direito de todo mundo nos altos tribunais. E, novamente, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Então, eu já libero aí para os nossos queridos alunos aqui da São Judas, nosso projeto de extensão, São Judas Digital, para fazerem aí a primeira pergunta para você, Cacai, e de novo, muito obrigado. Oi, tudo bem? Boa tarde. Eu queria falar aqui que é uma honra estar com o senhor, poder entrevistá-lo. E eu queria começar perguntando, quais foram os casos mais desafiadores e memoráveis da sua carreira como advogado criminalista? O senhor está com o microfone fechado. Eu achei que ficava melhor ficar com o microfone fechado, mas já que você quer que eu abra, eu vou abrir. É Monize, né, teu nome? Isso mesmo. Bem, primeiro uma alegria falar com vocês. Na verdade, eu sou advogado criminal há muitos anos. Essa é a única profissão que tenho e é muito difícil você escolher o caso que você julga ser o mais importante, porque quando você mexe com direito criminal, como eu faço, todo caso tem uma relevância, porque para nós, advogados, você pode ter uma carteira de 20, 30, 200, 1.000 clientes, mas, em regra, o cliente tem um único caso, ou poucos casos que derivam de um caso só, essa é a regra. Claro que você tem um ou outro cliente que tem um número maior de processos. Então, para ele, o processo é o mais importante desse. Se fosse bom, Luiz Felipe fechar o microfone dele, então um barulho danado. Então, eu acho que uma das grandes coisas do advogado é tratar cada caso como sendo o caso mais importante da sua vida, porque, embora seja, como eu disse, muitas vezes um caso dentro de uma carteira de processo de advogado, para o cliente é o caso único. Tanto é que eu optei, desde o início da minha carreira, por ter um escritório pequeno. Eu tive muita oportunidade de ter escritórios de massa, escritório com 200, 300, 500 advogados. Nunca quis isso. A vida inteira nós fomos 3 advogados e agora, nos últimos tempos, passamos a ter 6 escritórios. Eu não quero crescer mais. Eu comecei a fazer muita palestra, muito debate, Brasil, fora do Brasil e tal, e para isso eu precisava ter um número um pouco maior. 6 advogados para a advocacia, tido como um número pequeno, mas é assim que eu gosto de trabalhar. Agora, claro, você tem casos que são casos emblemáticos, né? Por exemplo, eu fui o autor da ação direta de constitucionalidade 43, que discutiu a questão da presunção de inocência no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi um dos processos criminais mais importantes da época, da década. Inclusive, foi o processo cuja procedência determinou a libertação do Lula. O Lula não foi solto por causa daquele julgamento da parcialidade do Moro, nada disso. Ele foi solto porque nós ganhamos essas ações diretas de constitucionalidade. Eu fui o que entrei com a primeira delas, a 43. Depois
o PCdoB entrou com a 44, depois veio a OAB, entrou com a 54, alguma coisa assim. Então, são casos emblemáticos, porque é casos que você discute teses jurídicas que vão atender e servir a todos. Então, sob esse aspecto, tem processos emblemáticos que eu atuei. Em 89, eu fui nomeado defensor dativo de um argentino, menino de 18 anos de idade, que estava sendo processado por ser um dos líderes da tentativa de golpe na Argentina do La Tablada, um ataque a um quartel militar. Esse caso teve uma relevância enorme sob o aspecto teórico e tal, e jurisprudencial, porque foi o caso que delimitou o que é que o Supremo entende por ser crime político para não dar a extradição. Então, sua pergunta ela comporta duas respostas. A primeira são casos emblemáticos, como esse que eu sustentei nessa extradição, La Tablada, que foi um caso que marcou a jurisprudência do Supremo. Depois, posso dizer vários outros casos que eu sustentei no plenário do Supremo, ou mesmo nas turmas do Supremo, que definiram, por exemplo, uma grande discussão que ainda hoje se dá, que não está sepultada, que é se existe ou não o indúbio pro società, que é uma coisa completamente fora de qualquer compreensão jurídica. Indúbio pro réu é uma consequência da presunção de inocência e tal. Indúbio pro società é uma contradição em termos, não existe nenhum lugar que prevê isso. Eu fui um dos primeiros que levei para a turma, na época o ministro Lewandowski era o relator e tal. Mas eu digo que o advogado ele deve ter para ele que todo caso é único, porque para o cliente, em regra, os casos são únicos. Então, se você lida com liberdade, se você liga com honra, se você liga com a hipótese de uma condenação ou não, ou seja, pode se tornar alguém inocente, é ruim você priorizar cada caso. Embora eu reconheça que tem casos que, pela repercussão da jurisprudência, sejam casos que têm, sob esse aspecto, a importância maior. Mas eu costumo dizer, até fiz um vídeo agora para o Dia do Advogado, dia 2 de dezembro, do advogado criminal, em que me perguntaram se eu não aceitaria ser ministro supremo, porque era o ápice da advocacia criminal. E eu disse nesse vídeo que o ápice da advocacia criminal é ganhar um habeas corpus de liberdade. Está muito longe, eu jamais seria juiz, jamais seria ministro e tal. Até brinquei uma vez da Tribuna do Supremo que eu aceitaria ser ex-ministro supremo, mas ministro nunca. Então, o que vale, na verdade, é você ter a consciência do trabalho que você faz, ético, dentro dos limites constitucionais, para poder fazer valer o direito do seu cliente, seja em que caso for. Podem perguntar, Marcos, Isabela, fiquem à vontade. Bom, eu gostaria de saber quais os maiores desafios que o senhor enfrenta no meio jurídico e o que o senhor acha que o sistema precisa melhorar ainda. Olha, os desafios são vários, né? Assim, eu sou advogado criminal, só faço isso. Eu fui talvez o primeiro a enfrentar e um dos maiores enfrentadores, vamos chamar assim, da farsa que foi a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato era uma operação feita por um juiz que coordenava um grupo de procuradores, o que por si só já é estranho e crime, talvez, e que visava um projeto de poder. Então, eu advoguei desde o primeiro dia da Operação Lava Jato, 17 de março de 2014. E depois eu comecei a ver que aquilo era um projeto muito maior, um projeto de poder realmente com apoio da grande mídia, de empresas estrangeiras, de grupos estrangeiros. Então, esse é um desafio muito grande, é você enfrentar a força de uma corporação como o Ministério Público Federal quando ele está deturpado, quando ele está corrompido. Hoje eu posso falar isso com tranquilidade. Falei isso com o Rio, o Brasil inteiro, fiz talvez 500 palestras aí, debates pelo Brasil afora.
Mas, à época, ninguém quase falava isso. E era muito óbvio para mim que existia um interesse político. Era uma obtenção, a instrumentalização do processo penal e do Ministério Público por um interesse político. Isso ficou comprovado, não sou eu que digo mais. Eu escrevi um artigo sobre isso, eu escrevo 3 artigos por semana. Escrevi 2 essa semana sobre isso. Porque, na verdade, o que acontece? O Supremo Tribunal, muito depois, veio dizer que o Moro era um juiz parcial, coisa que nós falávamos todos desde 2017, e depois também é um juiz incompetente. Então, os maiores desafios são enfrentar, dentro do Poder Judiciário, essas verdadeiras corporações. Quer dizer, existia uma estrutura montada para ocupar o poder, e eles conseguiram ganhar, de certa forma, porque durante muitos anos eles foram incensados pela mídia como heróis nacionais. Eu batia neles e, claro, tinha repercussão no meio mais acadêmico, no meio que tem um pouco de visão, mas a grande maioria das pessoas achavam que a instrumentalização do direito para poder fazer a política era uma coisa normal. Não é normal. O direito tem que se distanciar da política, especialmente da política partidária. O Moro prendeu o Lula, eu não sou lulista, sou um advogado criminal, libertário sob alguns aspectos, democrático por essência e defensor da Constituição. Mas o Moro prendeu o Lula, que era o único capaz de ganhar do Bolsonaro, e aceitou como prêmio, um caso clássico de corrupção, o Ministério da Justiça. Isso é clássico. Alguém faz um ato de ofício para beneficiar fulano de tal, e o fulano de tal o paga com o Ministério da Justiça. Isso é crime. Isso chama-se corrupção. É muito simples. Só que eles ganharam no primeiro momento. Nós tivemos muita dificuldade em fazer esse enfrentamento. Então, os enfrentamentos mais difíceis, Isabela, são aqueles que vêm com a roupagem, e às vezes até de forma inteligente, às vezes maniqueísta, com a roupagem de estarem dentro dos limites constitucionais. Não estão dentro dos limites constitucionais. O Moro era claramente um juiz que manipulava a justiça. Eu pergunto assim, não sei se você é estudante ou se você já é jovem advogada, assim, o que o sítio de Atibaia está sendo julgado em Curitiba? Por que o triplex isso é a regra básica do processo penal. O cidadão tem o direito de ter o juiz natural. Por que o triplex de Guarujá está sendo julgado em Curitiba? Porque o Moro se julgava de jurisdição nacional, que tinha um projeto político. Um projeto político que tem que ser agora enfrentado por todos nós. Cadê os bilhões que não prestam conta dele? O ministro Alexandre, ele deu 2 despachos, indisponibilizando, num caso, 3 bilhões, no outro caso, 6 bilhões, que era o dinheiro usado para esse pessoal fazer política. Então, a vida tem essas questões, assim, o que é mais difícil de enfrentar? Tudo é difícil. Eu, por advogar em casos que têm repercussão nacional, eu advoguei para 4 presidentes da República, advoguei para mais de 90 governadores de estado, advoguei para dezenas de senadores e tal. E até uma coisa que é contraditória, Isabela. Eu sou contrário ao foro de prerrogativa por pressuposto constitucional. Assim, eu sou um republicano, uma visão republicana do mundo, e acho que o foro de prerrogativa não é republicano. Acho que todo mundo deveria ter o mesmo foro. Até tem uma proposta que só os presidentes de partidos de poderes têm o foro, ainda assim o foro seja de primeira instância, mas que as medidas cautelares sejam feitas por um colegiado. É uma proposta um pouco sofisticada, que eu acho que você deveria ser o correto. Mas eu sou advogado, sou cidadão e cumpro a Constituição. A Constituição dá o foro. Como eu moro em Brasília, advogo em Brasília, eu acabei, por contingências da vida, advogando para todo mundo, de político e tal, e tal. Mas as teses são as mesmas. As angústias são... Eu inclusive, falo para os meus clientes de senadores e ministros e tal, que eu acho que o foro é, inclusive, ruim para o cliente, porque você não tem chance de fazer a apelação. Né? Eu fui advogado do Duda Mendonça no Mensalão. O Mensalão foi um protótipo do que seria depois essa farsa da Lava Jato. No Mensalão, que era um projeto também de poder, mas diferenciado,
foi um massacre midiático, massacre. Eu andava nas ruas, as pessoas paravam como param hoje. Não é correto que o advogado pare para dar autógrafo, para tirar foto. Algo está fora da funcionalidade. O advogado tem que atuar nos autos. Mas no mensalão, a superexposição dos clientes fez com que houvesse um pré-julgamento. Eu sou contrário a TV Justiça nos processos criminais. Se você quer discutir a questão da homossexualidade, a questão da terra, a questão dos índios, são questões que as pessoas têm interesse em saber e que têm uma universalidade que eu acho que pode ser televisional. O processo penal, não. O processo penal é fato e ele lida com questões que, se você fizer essa superexposição, você tem uma condenação acessória. Por exemplo, o meu cliente foi um dos poucos absolvidos na Lava Jato, no mensalão, Duda Mendonça, um conhecidíssimo publicitário. Mas ele falou comigo, falou, eu no imaginário popular eu sou condenado. Por quê? Porque ele ficou meses e meses e meses exposto a uma execração pública. Então, essas questões são todas muito delicadas. Assim, eu acho que a gente que advoga, eu penso que a gente tem que defender, essencialmente, o meu escritório, por exemplo, eu só pego o caso onde eu tenho um direito que eu julgo ser um bom direito para poder ter tranquilidade para defender. Eu detesto o advogado que pega um caso e que critica o cliente no bar, no restaurante. Eu só pego caso onde eu tenha uma dedicação visceral ao cliente. Visceral. Não só a tese, mas ao caso em si. Porque, afinal de contas, o cara, para nós advogados criminais, ele coloca nas nossas mãos aquilo que ele tem de mais valioso, que é a liberdade, que é a vida, que é a honra. Então, eu penso assim, acho que o advogado tem que ter a dimensão da importância dele na história de cada cliente que ele tem, independentemente de quem quer que seja. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Legal. Doutor, a minha pergunta hoje ela vai ser pautada bastante do que a Isabela falou sobre a nossa insegurança jurídica. Saiu um julgado hoje no Rio de Janeiro que o réu ele foi, na verdade... Ruim o som da peça. Tá? Tá melhor? Melhorou. Então tá bom. É que assim, saiu um julgado hoje no Rio de Janeiro. Não, hoje não. Durante essa semana, no Rio de Janeiro, sobre uma. Na verdade, foi indeferido um pedido de indenização por uma condenação que ela foi inexistente. Foi-se comprovada a inocência do réu e o direito da indenização dele simplesmente foi negado. Essa insegurança jurídica, como que a gente pode advogar tendo essa insegurança, tendo esse direito constitucional simplesmente indeferido? Olha, eu não posso falar de um caso que eu não conheço, né? Seria leviano eu tecer comentários sobre um caso concreto em que eu não advogo e não conheço. Primeiro, em regra, o advogado não deve comentar sobre casos que não é constituído. Não sei nem qual é a hipótese que você está dizendo. Você está dizendo que alguém se sentiu injustiçado, foi à justiça e não teve a indenização. Eu teria que ver, evidentemente, os detalhes do caso, né? Se for caso criminal, por exemplo, não sei nem se é caso criminal, não desconheço completamente o caso. A gente tem que ter muito cuidado, porque o Estado tem o direito, desde que cumpridos os ritos processuais e legais, de denunciar alguém. Ele não é obrigado a denunciar só quem ele vai condenar. Ele não pode fazer chicana, ele não pode usar indevidamente do processo, ele não pode usar força desnecessária. Mas o Estado, você não pode querer que, ao ganhar a absolvição, você tenha obrigatoriamente uma indenização contra o Estado. Não sei nem qual caso você está falando, então seria leviano eu falar, né? Eu hoje escrevi um artigo que vai sair amanhã no IG, em que eu falo um pouco sobre isso. A defesa tem o direito de fazer retórica, tem o direito de brigar pela liberdade com uma série eu diria assim, de argumentações, às vezes fora mesmo dos autos, porque no Brasil a ampla defesa é absolutamente plena.
A acusação, não. A acusação tem que ser rigorosamente técnica, não pode fazer retórica e tem que apontar fatos. Inclusive, ela deveria ter que apresentar fatos que, em tese, indicam a liberdade do cidadão. Estou falando sobre direito criminal. Isso não é o que acontece, infelizmente. Agora, o Estado, desde que haja dentro da boa-fé e com argumentos técnicos, ele pode processar alguém e depois o judiciário não condenar. E isso não dá direito à indenização. Eu não quero responder o seu caso, que eu desconheço o caso. Só quero dizer que, em regra, o fato de ser absolvido não comporta. Todo cliente que eu tenho, sem exceção, ao ser absolvido, fala: agora eu quero processar o Estado. Isso é a regra. Eu quero pedir indenização. No mais das vezes, não cabe. O Estado denunciou porque tinha uma notícia de crimes, porque tinha indícios de culpabilidade e de autoria, e, felizmente, o advogado, ao longo do processo, faz a prova de que não existia isso, ou, pelo menos, quem tem que fazer a prova é o Estado. O Estado não faz a prova de que o cidadão era culpado e deveria ser condenado. Isso justifica a indenização? Claro que não, porque senão o Estado só poderia acusar quando tivesse a certeza da condenação. E a certeza da condenação só existe em regimes autoritários. Doutor, eu gostaria de fazer uma... obrigado por senhor estar aqui, despendendo o seu tempo, muito obrigado. Mas o doutor era uma linha de defesa anteriormente, no passado. Não estou ouvindo, não estou ouvindo o senhor. Ah, é? Não. Está ouvindo agora? Agora eu estou. Agora está. Então, eu gostaria de saber, assim, uma linha de defesa que o senhor adotou no passado, e hoje não adotaria. E uma linha de defesa que o senhor não adotou no passado e hoje o senhor adotaria. Todas as linhas de defesa que eu adotei no passado, eu adotaria hoje. Eu tenho uma visão, em regra, técnica dos processos. Como eu disse, eu tenho um escritório pequeno, nós somos poucos advogados, nós temos uma análise prévia de todos os casos para saber se temos um direito que possa ser defendido com exaustão, com sofreguidão, com técnica. Nós não pegamos nenhum caso que não tenha defesa técnica. De cada 20 casos que batem no escritório, nós, em regra, pegamos 1 ou 2. Então, assim, quando nós defendemos um caso, é porque nós acreditamos na defesa técnica. Até porque eu trabalho nos tribunais superiores. Então eu não posso chegar na frente do ministro Supremo e defender uma tese absurda. Seria ridículo. Ou defender uma tese que eu não concorde só porque os honorários são bons. Seria mais ridículo ainda. Então, assim, eu não tenho hoje... eu tenho 40 anos de advocacia. Todas as teses que eu adotei ao longo da vida, que eu defendi, que eu argumentei com os meus sócios, com os meus amigos e tal, e que eu levei para o papel, todas, para mim, continuam sendo válidas. Eu não tenho nenhuma tese que eu tenha feito e que hoje eu me arrependo dela e tal. Eu tenho a impressão que, por exemplo, o advogado criminal que defendeu a legítima defesa da honra, talvez ele hoje se arrependa. Eu jamais defenderia a legítima defesa da honra. Não é uma tese que eu concorde com ela. Eu acompanhei o julgamento do Dock Street, onde o ministro Evandro Lins, que era um excelente advogado, ele defendeu a legítima defesa da honra e absolveu o Dock Street, aquele famoso caso da Leila Diniz, lá vocês devem ter acompanhado, pelo menos, evidentemente, pela história, né? Porque vocês são muito novos. Mas eu acompanhei o caso à época. Na época, ele defendeu a legítima defesa da honra, ele foi absolvido, o Dock Street, vocês podem ver aí na história, e depois houve um movimento nacional dizendo quem ama não mata. O tribunal, por causa desse movimento, anulou o julgamento e o ministro Evandro Lins não foi para o segundo julgamento, porque ele viu que a tese não era uma tese que
que naquele momento comportava defesa. Mas eu, desde então e desde a época, jamais defenderia legítima defesa da honra. Eu só defendo teses, isso é uma coisa que eu disse aqui rapidamente, Dúvio, que eu me identifico com ela de alguma forma. Veja bem, eu sou advogado criminal. O cidadão chega no meu escritório e diz que matou alguém, a minha visão não é moralista e nem não sou padre, não sou Deus. Eu quero saber o seguinte, em que circunstâncias que se deram esses fatos? Existe um dos vários hipóteses que eu possa fazer a defesa técnica? Se existir, eu vou fazer. Se não existir, eu não vou fazer. Então, assim, eu tenho uma advocacia intensa, só advogo há 40 anos, mas eu não tenho nenhum caso em que eu tenha feito a defesa e que, de alguma forma, hoje eu diria, eu faria diferente, ou eu não pegaria esse caso, porque os critérios são os mesmos. Você tem defesa técnica, dentro de uma ética que o escritório fique à vontade. Repito aqui o que eu disse no início. A gente só pega caso em que a gente pode entregar visceralmente ao caso. Eu não gosto, repito, de pegar um caso que, às vezes, caso muito midiático. Eu já advoguei para vários inimigos públicos número 1 do Brasil. Vários. Mídia massacrando, caso de mídia fazendo errada. Nada disso me abala. Eu quero ter uma tese técnica para que eu possa defender com tranquilidade. Então, eu tenho, talvez por sorte, né, ainda hoje, essa tranquilidade de não ter nenhum caso que eu me lembre que eu depois falasse, essa tese eu não faria. Obrigado, obrigado. Prazer falar com você. Beatriz, quer fazer uma pergunta? Boa tarde, doutor, tudo bem? Hoje eu gostaria de saber qual dica que o doutor daria para quem quer iniciar ou pretende iniciar a carreira no meio criminal? Olha, eu tenho escrito muito sobre isso e tenho falado muito em palestras Brasil afora, que o que mais faz falta hoje, inclusive escrevi hoje um artigo sobre isso que sai amanhã no IG, que eu falo um pouco sobre isso. O que mais faz falta hoje para o advogado, especialmente quem vai fazer criminal, é ter uma visão humanista do mundo, ter uma formação humanista e literária. Porque, veja bem, para mim, eu tenho um episódio que eu gosto de contar, do ministro Evandro Lins, que eu até acabei de falar agora que ele foi o advogado desse caso aí do Dock Street. O ministro Evandro Lins foi, se vocês não sabem quem é, vão atrás, porque vale muito a pena ver. É um grande ministro, foi cassado pelo golpe militar e tal, e um grande humanista. E ele tem uma história que eu gosto de contar, que no final da vida dele, ele me chamou para fazer um habeas corpus com ele. Para mim foi uma alegria. E eu levei-o ao aeroporto, curso, e ele disse, leia os clássicos, leia poesia, leia muita poesia, leia direito, leia romance, leia romance, leia contos, leia livros, se sobrar tempo, leia direito. Ou seja, é a formação humanista, que eu acho que é a diferença que nós podemos fazer. Nós temos 1 milhão e tanto de advogados no Brasil. É uma quantidade de gente enorme. A maioria estudou por cartilhas que não tem nenhum sentido, estudou por falta de profundidade absoluta, assim como hoje a grande maioria das pessoas só escrevem por WhatsApp, um número limitado de caracteres, infelizmente, hoje as pessoas também têm dificuldade de ler. Então, assim, a diferença que você pode ter, além de, evidentemente, ter o conhecimento técnico, eu só pego processo, repito, que eu tiver uma tranquilidade técnica jurídica do processo. Mas, mais do que isso, Beatriz, na minha visão, você deve ter um sentimento do mundo diferenciado através da literatura. O processo criminal, ele é um processo que você estuda o caso, você conhece o caso, mas você também tem que ter um acesso àquela coisa mais interior que existe na vida das pessoas. Imagina um cara que te procura, todo advogado criminal só é procurado nos momentos mais dramáticos, ou que está defendendo a liberdade, ou que está defendendo a honra,
com consequências no patrimônio e tudo mais. Então, nesse momento, não tenha dúvida, não. Você tem que ter uma capacidade de ouvir, uma capacidade de interpretar, e o pior, você tem que depois fazer disso uma visão técnica jurídica para apresentar para um juiz que vai decidir. Talvez seja a única profissão em que você obrigatoriamente terá do outro lado uma pessoa contratada para te contrapor, que é o Ministério Público, no caso criminal, que são pessoas, em regra, preparadas, porque passaram em concurso. Nem todo mundo são indigentes intelectuais como o Deltan. A grande maioria do Ministério Público são pessoas interessantes, competentes, sérias. Você tem essas pessoas que na verdade, tisnaram de um instituto sério como o Ministério Público com a sua incompetência, com a sua arrogância, com o seu interesse político. Mas, em regra, não. São procuradores e promotores sérios de competência. E eles vão fazer o contraponto do que você vai falar. Então, você tem que ter, na minha visão, muito mais, obrigatoriamente, o conhecimento técnico. Obrigatoriamente, isso é o mínimo. Mas, se você tiver uma bagagem literária, uma bagagem cultural, uma bagagem literária forte, você tem mais condições, primeiro, de interpretar a dor daquele cidadão. Porque não é só a questão jurídica, você tem que poder passar essa dor. E depois de você poder levar isso a um juiz, que é um homem nem sempre muito preparado, mas, em regra, com algum preparo, pelo menos na área específica, para que você possa tentar defender esse flagelo que é a imputação criminal, com toda a força do Estado. O Estado tem uma força enorme. O advogado que defende o cidadão está sempre numa posição minoritária. Eu estava escrevendo um artigo que vai sair amanhã, dizendo isso: o advogado pode fazer retórica, o advogado pode criar, porque no Brasil ninguém é obrigado a se autoincriminar. Você pode até mesmo manter o cliente em silêncio. Mas a acusação não. A acusação não pode fazer retórica, a acusação não pode criar em cima do fato específico. A acusação deveria, inclusive, isso é uma batalha permanente que nós vamos ter daqui para frente, ter a obrigação de levar para o processo mesmo os fatos que ela investigou e que são favoráveis à defesa. É assim que você faz um Estado democrático de direito. Para você existir o Estado democrático de direito, o Estado acusador tem que ter a obrigação de levar para o Estado juiz tudo aquilo que foi levantado na acusação, na investigação, inclusive aquilo que favorece ao réu. Então, assim, se eu puder te dar uma observação, prepare-se também intelectualmente, muito além do direito. Eu tenho um livro que eu escrevi, publiquei recentemente, que chama Muito Além do Direito, que é exatamente nessa linha. Cacai, aproveitando que nós temos aqui duas perguntas no chat. Primeiro qual a importância do garantismo penal na sua carreira? Eu não seria advogado se não tivesse uma defesa do garantismo penal, que, na verdade, nada mais é do que você defender os direitos do cidadão, né? Quer dizer, existe uma definição mais teórica, mas falando aqui de uma forma livre, toda defesa que justifica existir um advogado criminal, ela se baseia exatamente naqueles preceitos constitucionais que faz com que a gente possa interferir realmente na formação de um Estado democrático de direito. O advogado tem uma importância enorme. Eu tenho a felicidade de advogar nos casos dos últimos anos, em grandes casos do Supremo Tribunal Federal, em casos que definiram uma série de questões como criminalização da política, criminalização da advocacia, vários casos, indúbio pro societá, vários casos. Mas tudo isso significa o quê? Você está defendendo o princípio básico da aplicação da Constituição. Eu tenho uma história simples, Luiz Felipe. Quando eu era estudante de Direito, eu estudava na UNB na época da ditadura. A ditadura tinha um AI-5 vigindo. Então, nós vivíamos num sistema de terror. Não existia direito posto. Ao assinar, no 13 de dezembro de 68, o AI-5,
O coronel Java Passarinho, que em tese seria um cara não tão, eu diria, reacionário e ditatorial, ele, para puxar o saco dos ditadores de plantão, ele disse a famosa frase: aos favas cujo escrúpulo da consciência. O advogado tem que ser o contrário. Por isso, assim, o garantismo penal nada mais é do que a defesa desses princípios constitucionais. Eu me lembro que, quando era estudante, a gente tinha uma Constituição forjada ainda na época ditatorial, e nós, evidentemente, queríamos sempre, nós estudantes, eu entrei na UNB, para vocês terem uma ideia, não existia centro acadêmico, nós fundamos o centro acadêmico da UNB, na época da ditadura. E nós queríamos sempre incorporar direitos à Constituição, porque era uma Constituição arbitrária. Depois, hoje, Felipe, nós vivemos numa Constituição que é uma Constituição, não vou dizer que é a Constituição cidadã, como se diz, mas é a Constituição democrática. Eu me lembro de eu falar da Tribuna do Supremo, quando o julgamento da ação direta de constitucionalidade da presunção de inocência, que foi essa que deu a liberdade ao Lula, né? O Lula foi libertado por causa dessa ação que nós ganhamos. Eu me lembro de falar que o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo. E, especialmente, que cumprir a Constituição hoje é um ato revolucionário. Então, isso aqui é o garantismo. O garantismo é você saber que vai ter a legítima, a plena execução dos seus devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório. Isso é assim, quando você está fora, muitas vezes você critica e fala que é um excesso de direito. Não existe excesso de direito. Vou contar uma história pequena para vocês aqui. Eu sou de Minas Gerais. No dia 8 de janeiro, quando tentaram fazer o golpe aqui e fazer a implantação da ditadura através do golpe que se deu dos bolsonaristas fascistas, aconteceu uma coisa muito engraçada. No dia 10, me ligou um parente meu lá de Minas Gerais. Vocês são todos do Rio? Como é que vocês são de onde? São Paulo. São Paulo. Me ligou um parente lá de Minas Gerais, eu sou de Minas, e disse para mim assim: Cacai, você lembra da Dirinha, que é uma pessoa lá da minha cidade? Eu falei: lembro. Você acredita que ela foi presa, Su? Que é o jeitinho mineiro de falar, né? E ela está presa, e ela é idosa, e está presa. Eu falei: é mesmo? Ela foi presa dentro de um asilo? Aí você disse: não, ela foi presa lá dentro do Supremo Tribunal. Eu falei: nossa senhora, é idosa dentro do Supremo Tribunal Federal, né? Aí eu conversei com ele e falei: olha, ela vai pegar 9 anos, 7 anos, porque não tem muita saída. Vocês são advogados, ou estudantes, os tipos penais são de penas muito altas. E aí, com 5 dias mais ou menos, ele volta a me ligar. Você acredita que ela está até agora presa e tem fila para ir para o banheiro? É mesmo, tem fila. E, além disso, a comida é péssima. Ela está dormindo, gente onde caberia 5, 6 pessoas. E eu falei: olha, eu escrevo sobre as condições carcerárias no Brasil tem 30 anos. Você sempre me criticou, achava que eu estava defendendo bandido. Com 4 dias de prisão de um fascista, você já está defendendo os direitos humanos. Olha como é que a vida é engraçada. 4 dias de prisão, já está dizendo que tinha que ter uma comida razoável, como tem que ter. Já está dizendo que deveria ter acesso ao banheiro com facilidade, como tem que ter. Quer dizer, tudo aquilo que nós pregamos durante 30 anos, que é o garantismo penal, não valia para nada. Tinha que prender os fascistas para os fascistas virem ver na realidade o que é. Quer dizer, é muito engraçada a vida, né? Porque assim, você conversa, você prega, você escreve, você trabalha pelo país. É igualzinho quando prenderam o ministro da Justiça, o Anderson Torres, e aí teve lá uma coletiva, e o ministro Dino, que é um homem brilhante, falaram: olha, a comida aqui não é uma comida comível. Ele pegou o documento e comprovou que quem pagou os 3,17 para a comida foi o Anderson Torres, enquanto era ministro da Justiça. Quer dizer, enquanto você está prendendo pessoas que são negras, que são invisíveis sociais, que são pessoas que são atingidas pelo processo penal brasileiro, aí você pode dar lavagem, você pode não ter nenhum tipo de critério de prisão, você pode deixar 300 pessoas dormindo numa cela que cabe 20. Mas no momento que você pega a burguesia brasileira, aí você quer saber do garantismo penal.
Esses fatos fazem melhor. Essa é a realidade. A realidade nacional ela foi desnudada com essas prisões. Pode ter críticas aqui e acolá, não estou comentando nada disso, até porque eu não aceitei nenhum deles. Fui procurado por vários, mas eu não advogarei para esses fascistas. Mas é muito interessante você ver que tudo aquilo que o garantismo penal quis colocar como as garantias constitucionais do cidadão, até a frase famosa dos fascistas que bandido bom é bandido morto, ela não existe mais, porque senão eles vão estar se matando um ao outro todo dia. Até tem um fato engraçado, com 4 dias de prisão dessa senhora, me liga, o cara falou, olha, nós estamos com um problema lá no presídio. Qual que é o problema? Como tem muita gente presa, não está tendo vazão para poder recarregar o celular. Eu falei, recarregar o celular na cadeia? E caralho, os meus clientes não têm celular na cadeia. Liguei para o Dino, Flávio Dino, na mesma hora. Falei, Flávio, você sabia que esses caras que estão presos lá estão tendo acesso ao celular? Quer dizer, isso é o garantismo penal na prática. Quer dizer, serve para alguns, não serve para os outros. Então, assim, esse episódio específico do enfrentamento, e aí vocês que são estudantes de direito ou advogados, você tem uma margem enorme para advogar, né? Porque tem gente que me liga, formado, advogado, e fala, mas como é que você condena por tentativa de golpe de Estado, sendo que o que houve foi uma tentativa? Isso é o garantismo penal. Não foi o golpe de Estado. Porque o tipo penal é tentativa. Porque se é o golpe de Estado, eles tomam posse e eu estaria preso, eu estaria fora do Brasil. Quer dizer, vão fechar o Supremo. O tipo penal é exatamente tentativa, né? E aí nós temos um problema enorme, que os tipos que foram imputados a eles têm a pena mínima muito alta. Eu sou contrário a penas desse tamanho. Só que você tem só 2 opções. Ou você absolve, ou você condena e põe pena mínima. Se somada, porque há concurso material, vocês são advogados ou estudantes, infelizmente a pena mínima é 12 anos. Essa é uma tragédia, mesmo com todo o garantismo penal preservado. Bom, Cacá, já deu a nossa quase 1 hora aí. Antes de acabar, a gente quer de novo agradecer a sua presença. Foi muito enriquecedor. Os alunos aí, pelo menos, estão me mandando mensagem aqui que estão gostando bastante. E, infelizmente, a gente vai indo para o nosso finalzinho. Eu queria que você desse uma palavra final aí para os nossos alunos, essa visão de mundo que o senhor tem, de importância da democracia, desse nosso Estado democrático de direito, antes da gente encerrar aí nessa conversa hoje. Para mim é uma alegria ter falado com vocês. Eu acho que nós temos que fazer uma reflexão sobre a importância do direito na sociedade, né? O direito normalmente é um curso feito para poder manter o status quo. O poder judiciário é um poder patrimonialista, é um poder absolutamente reacionário, machista, misógino. Se você pegar a página dos desembargadores de São Paulo, são 300 e tantos desembargadores brancos, filhos de famílias abastadas, não tem mulher, não tem negro, é uma tristeza enorme tudo isso. Mas nós só podemos avançar se nós discutirmos essas questões fundamentais. Para mim é inconcebível alguém fazer direito e defender princípios fascistas, defender princípios que vão contra o Estado democrático de direito, vão contra as garantias constitucionais. Eu não consigo entender. Se eu não consigo entender, alguém que faz direito e que defende a hipótese de você ter uma ruptura institucional. É mais ou menos como você ser uma mulher negra e defender alguém que critica o racismo, que é a favor do racismo, que é contra as mulheres terem espaço na sociedade. Quer dizer, nós que temos o privilégio de estudar, porque é um privilégio enorme no país, nós temos a obrigação de devolver para a sociedade aquilo que a sociedade nos dá. E os princípios básicos, exatamente para manter o Estado Democrático de Direito, são as garantias constitucionais. É absolutamente incompatível, na minha visão, com qualquer pessoa que faça direito, a defesa desses princípios fascistas que tentaram instituir no Brasil nos últimos 4 anos. Você não precisa ser de esquerda, você não precisa ter uma visão socialista, nada disso. Você tem que ser um democrata, cumprir a Constituição. E cumprir a Constituição presume, basicamente,
que você preserve a liberdade de expressão, mas preserve a liberdade também do cidadão ser respeitado. O fascismo não respeita ninguém, nem a você, nem a mim, nem o Estado Democrático de Direito. Obrigado. Imagina, obrigado a você, Cacá, obrigado a vocês, meus queridos alunos, e a todos vocês que estão nos assistindo agora. Fiquem à vontade para se inscrever, curtir o canal e mandar suas perguntas, que a gente vai responder aí na medida do possível ao longo da semana. Cacá, obrigado de novo. Ó, um beijão, a gente se vê aí. Tchau. Tchau. Então, pessoal, obrigado por terem assistido aí o nosso podcast, nossa roda de conversa. Obrigado aí para todos vocês que participaram, Camila, Dúvio, Roberto, Beatriz, o Marcos acabou indo embora, Isabela, e todos os demais que estão assistindo pelo YouTube. Obrigado aí, espero que vocês tenham curtido aí essa conversa aí com o Cacai. E a gente vai se falando e bom final de dia aí pra gente. Querem falar alguma coisa? Obrigado, professor Luiz, por proporcionar essa experiência ótima, né, de esclarecimento e ter contato com essas pessoas, né? Obrigado. Imagina, obrigado a vocês estarem participando aqui. Então tá bom, pessoal. Então a gente vai encerrando por aqui. O nosso vídeo estará no YouTube, vocês vão poder assistir e repassar para todo mundo. Fiquem à vontade aí e ajudem a divulgar que esse trabalho é de vocês. Eu só fui um mero condutor aí do trabalho de vocês, tá bom? Então, um grande abraço e a gente vai encerrando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau. professor. Tchau, Obrigada. professor. Tchau, professor.